E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no Senhor, confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, quando vier o problema, me esconderá o Senhor no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Versículo 9. Não escondas de mim a tua face e não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Versículo 13. Pereceria sem dúvida, se não cresce que viriam os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Glória a Deus. Volta um pouquinho para o Salmo 9. Versículo 9 e 10. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Aleluia. Quem está aqui buscando ao Senhor nessa noite? Oh, aleluia, louvado seja Deus. E só mais um pouquinho de pé, em reverência à palavra de Deus. Vá lá no livro de 2 Reis, onde fala sobre essa maravilhosa campanha, sobre a vida do rei Ezequias. 2 Reis 19, o primeiro versículo. Aleluia. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Aonde você está? Na casa do Senhor. Ezequias foi afrontado e em meio à luta, em meio à aflição, em meio à afronta, ele se levantou e cobriu de saco e se humilhou na presença de Deus e foi aonde? Para a casa do Senhor, aonde tem a vitória, amém? Louvado, Senhor, louvado é o teu nome, Senhor. Estamos aqui na tua presença. Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, Pai. Aqui está a tua palavra, Senhor. Venha, Senhor, nos ensinar, nos exortar, Senhor, nos orientar, porque nós dependemos de ti, nós precisamos de ti, Senhor. Venha, Senhor, sondar os corações dos teus filhos, Pai. Fala nessa noite, porque estamos aqui para te ouvir. Opera maravilhas em nosso meio, Senhor, porque dependemos de ti e confiamos em ti, Senhor. Eu nada tenho, Pai, mas a minha vida é tua. Usa-me para a tua glória, Senhor. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Podem sentar-se, queridos. Podem sentar-se. Aleluia. O rei Ezequias, né, o pastor já falou na semana passada, vamos relembrar um pouquinho. Um homem de Deus, filho de Acás, que foi um rei ímpio, um rei que desagradou ao Senhor e fez coisas que não agradavam a Deus. E Ezequias reinou por 29 anos, a partir de 25 anos de idade. Ele começou a reinar em Judá e em Jerusalém. E diz a palavra que Ezequias, ele fez tudo que agradava ao Senhor. Que é a diferença, né, na vida de um homem e de uma mulher, que se posiciona para agradar ao Senhor. Aleluia. E Ezequias fez isso. Apesar de ter tido um pai ímpio,
ele tomou a posição de fazer a diferença na vida dele, aleluia. Por isso não importa de onde você vem, não importa o seu passado, não importa o que aconteceu com você, quem foram os seus pais, aonde você nasceu, aonde você viveu. O que importa é a tua posição diante de Deus. Como que você vai estar na presença de Deus? Se você crê na palavra do Senhor, se você confia na palavra do Senhor, se você conhece o Senhor. Porque o grande segredo da nossa vitória, da nossa bênção, é conhecer ao Senhor, é andar com o Senhor, é sentir a presença do Senhor, aleluia, e tomar posse da sua palavra, porque tudo aquilo que o Senhor diz na palavra é a verdade, e isso acontece, aleluia, e você tem que conhecer as promessas, conhecer a palavra de Deus, e viver diante desse Deus poderoso, maravilhoso, que faz milagre nas nossas vidas. E Ezequias não olhou para o seu passado, para a sua família, para o exemplo do seu pai. Aleluia. Ele andava, sabe com quem? Com Isaías. Isaías era o grande profeta do Senhor, o grande homem de Deus, aleluia. E ele estava ali com Isaías e aprendia com Isaías a temer ao Senhor, a honrar ao Senhor, a fazer aquilo que agradava ao Senhor. Por isso a vida dele foi diferenciada. Por isso o Senhor olhava para ele, e o Senhor deu a grande vitória que ele recebeu mais tarde, nós vamos ver aqui na frente. Louvado seja Deus. Por isso, em meio às adversidades, em meio às lutas que ele passou, ele correu para os braços do Senhor. Louvado seja Deus. E nós sabemos, né? Aqui, Senaqueribe, um rei ímpio, malvado, cruel. Ele era um rei tão cruel que estava ali dominando toda a região. Já havia dominado várias cidades ali em volta de Judá, o reino do norte. E ele era um rei que afrontava, onde ele chegava, ele destruía, era um rei sanguinário, maligno, e ele era o rei de uma grande potência daquela época. Então, naquela época, ele era muito temido por todos. E quando ele chegava aterrorizando. Ele cortava as mãos, ele cortava a língua das pessoas, cegava os olhos das pessoas que ele submetia. Então, ele chegava com o terror realmente, e estava dominando toda aquela região. E chegou próximo a Jerusalém e mandou cartas, né? E mandou o seu comandante afrontar o rei Ezequias, o homem de Deus, o homem temente a Deus. E ele mandou avisar, né? Ele chegou ali próximo, estava chegando próximo a Jerusalém, e Ezequias já recebeu as cartas de afronta, né, as mensagens de que ele ia destruir Jerusalém, que ele ia assolar Jerusalém. E ele, a princípio, até se preocupou, se intimidou, e ele foi falar com Isaías. E quando o Senaqueribe manda seu comandante ali às portas de Jerusalém, Ezequias já foi tomando algumas providências. Ele fechou as fontes de água que estavam fora da cidade, levantou muralhas para proteger a cidade. Ele fez um arqueduto que levava água somente para dentro da cidade, para Jerusalém, para que quando os inimigos sitiassem a cidade, eles não tivessem água lá fora, mas eles teriam ali dentro. Então, ele tinha estratégia, era um homem que tinha a sabedoria do Senhor, ele tinha a direção do Senhor. Por quê? Porque ele andava com Deus, ele temia a Deus, aleluia. E ele andava com Isaías, o grande homem de Deus. Por isso eu te digo, vigia com quem você anda. Ande com pessoas que te levem para a presença de Deus, pessoas que têm direcionamento de Deus, porque eles vão te orientar segundo o Espírito Santo do Senhor, aleluia. Não ande com pessoas que te levem para baixo, que te insinuam para que você seja um fracassado. Não, olhe com quem você anda, porque procure estar sempre envolto com pessoas de Deus, com homens e mulheres de Deus, que possam te levar uma palavra dirigida pelo Senhor para a tua vida. E Ezequias, um homem segundo o coração de Deus, que agradava ao Senhor, ele se ligava a Isaías. E nós vemos aqui que ele teve essa estratégia de sitiar, de fechar a cidade, proteger a cidade, mas aquele rei sanguinário estava ali afrontando. E enviou ali o seu comandante, Rabsaque, para
afrontar com palavras. E ali ele diz, aleluia, ele fala assim, quem é o seu Deus que vai te proteger? Você sabe quem é Senaqueribe? Começou a aterrorizar ali os servos de Ezequias, ali quando eles estavam na porta de Jerusalém. E até os servos falaram, olha, você está falando tudo isso, que vai destruir, que vai matar, que quem é o seu Deus que vai te proteger? Senaqueribe já destruiu várias cidades e os deuses daquelas cidades não puderam salvá-las. Comparando o Senhor aos deuses daquela cidade, né? E aí os servos de Ezequias ouviram tudo aquilo, aquela afronta, e até falaram, olha, fale conosco, fale conosco, você está falando na língua do povo, eles estão te ouvindo, eles estão na muralha, e eles vão ficar apavorados, aterrorizados. Fale na sua língua em aramaico que eu entendo. Mas aqueles homens estavam ali para aterrorizar mesmo. Não, a gente vai falar que é para eles ouvirem mesmo, que eles vão ter que comer as suas próprias fezes. Então era o quê? Palavras para aterrorizar, palavras para deixar a pessoa desestabilizada. Era uma guerra, você vai ver que essa passagem foi tão importante que na Bíblia, ela é citada em 2 Crônicas, em 2 Reis, em Isaías. No capítulo 36 e 37 de Isaías, você vai ver o relato dessa passagem do rei Senaqueribe, dessa afronta toda e da situação que o rei Ezequias viveu. Em 2 capítulos, esse mensageiro do rei está ali aterrorizando o povo. Uma guerra na mente. Por isso, proteja a sua mente das palavras negativas. Proteja a sua mente, coloque o capacete da salvação. Porque você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir aquilo que vem da boca do Senhor, não dos inimigos da sua vida. E Satanás faz isso conosco, amados. Ele começa a lançar na nossa mente problemas, olha, você não vai conseguir, você vai morrer, essa doença é para você morrer, esse problema na sua casa não tem solução, esse vício não tem jeito de resolver. Ele vai lançando setas inflamadas, né, do maligno na nossa mente. Assim como esse mensageiro do rei ficou ali vários dias aterrorizando o povo, mandando mensagens. Quem é o seu Deus que vai te proteger de Senaqueribe? Senaqueribe é o Todo-Poderoso. E aí ele ficava ali aterrorizando. E os homens ficaram apavorados e foram falar com Ezequias. E como nós lemos aqui, aconteceu que Ezequias, tendo ouvido todas essas palavras de maldição, todas essas palavras de morte, porque a palavra era, vocês vão morrer. E aí o rei Ezequias rasgou as suas vestes em sinal de humildade diante do Senhor, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Aleluia! Assim como você está aqui nessa noite, na casa do Senhor, aonde o Senhor ordena a bênção dEle, aleluia. Quando você corre para os braços de Deus, a bênção do Senhor vem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que vigiar, porque o inimigo ele manda mensagens primeiro no teu inconsciente, na sua mente, no seu consciente, no seu inconsciente, para te desestabilizar. Aí ele tenta fazer um acerto, tenta fazer um conchavo, né? Eles até tentaram ali ludibriar o povo, para não acreditar no rei Ezequias, que era o servo de Deus, para confiar naquilo que Senaqueribe estava fazendo. E é assim que Satanás faz conosco. Ele manda mensageiros para que a gente não creia na palavra do homem de Deus, não creia na palavra do Senhor, para que você acredite na sentença que vem do médico, na sentença que vem do advogado, no problema insolúvel que está à sua frente. E eu quero te dizer nessa noite, não existe problema insolúvel para o nosso Deus, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Pode vir a carta do inferno que for, mas maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo, aleluia, porque Ele é o Deus da vitória, aleluia. Mas amados, a importância é você conhecer esse Deus, andar em intimidade com Deus. Por isso a importância de Ezequias estar sempre ao ladinho de Isaías, um servo, um profeta do Senhor, que ao abrir a sua boca, o Senhor falava através de Isaías. E aí ele ia sendo edificado, Ezequias ia ficando fortalecido no Senhor. É bem verdade que no começo ele ficou até com medo. E ele quis até fazer um acordo com Senaqueribe, mas amados, não existe acordo com o inimigo. O inimigo ele mente.
Ele não quer o seu bem, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele dá uma ludibriada para ver se você cai na lábia dele. Mas você, quando é firme com Deus, você descarta tudo aquilo que o inimigo fala para você. Deus te deu 2 ouvidos, não é verdade? Quando o inimigo entra com palavras de maldição, problemas, palavras para deixar você desestabilizado, entra por aqui, ó, sai por aqui. Não retenha, não segure. Retenha somente a palavra viva do Senhor, porque a palavra de Deus é verdade. Quando um homem e uma mulher de Deus fala alguma coisa e diz a palavra, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, você acredita, né? Se é um homem e uma mulher de Deus, eu creio que o que ele está falando é verdade. Né? E tem que ser assim, porque o Senhor, Ele quer, nós temos que ter o mesmo DNA de Deus. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele é a nossa rocha, é Ele que cuida de nós, é Ele que desbarata os nossos inimigos, aleluia. Deus enviou seu Filho para que eu e você pudéssemos entender como é viver na presença de Deus, como é ser cheio do Espírito Santo e como é ser filho de Deus nessa terra cheia de problemas. Porque aqui nós temos aflições, nós temos problemas, esse mundo jaz no maligno, mas o mundo está pegando fogo, as situações desse mundo são negras, são aterrorizantes todas elas, porque o mundo está na mão de Satanás. Mas você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que anda com Cristo, você que conhece a palavra do Senhor, você está acima desse mundo. Você sente o calor, você sente as aflições, você sente as angústias, passamos por aflições, porque Jesus avisou, mas você está numa posição levantada, porque o Senhor é que te sustenta, você está em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, e o mundo não pode te afetar. Você pode até sentir o vento, mas você é guardado, protegido pelo Senhor, e o mal não pode te tocar, aleluia, se você é fiel a Deus, se você conhece esse Deus, e se o Senhor é o nosso pastor, se o Senhor é que cuida de nós, se o Senhor é aquele que peleja as nossas guerras, como nós lemos aí no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, quem eu temerei? Quem você está temendo? O que está te prejudicando? O inimigo, ele manda as cartas do inferno, mas a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa luz. Se você está vendo tudo negro hoje, se você está vendo, infelizmente, situações, problemas que você não vê saída, está tudo escuro na tua frente, saiba que o Senhor é a tua luz. Ele vai abrir as portas, Ele vai abrir o caminho, aleluia, e Ele vai te trazer a salvação, assim como Ele trouxe a salvação para o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias, ele cria nesse Deus. Ele confiava nesse Deus, aleluia. Quando diz ali no versículo 3, ainda que um exército me cercasse, foi literal isso, não foi? Lá com Ezequias, o exército cercou ele, literalmente. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Aleluia! Eu não sei o que pode estar cercando você. Pode aplaudir Jesus porque Ele merece. Ele fala assim, né? Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia! Eu não sei o que pode estar se levantando contra você, mas você tem que conhecer a palavra de Deus, confiar e crer que isso vai acontecer na tua vida. Porque se você conhece esse Deus verdadeiramente, como Ezequias conhecia, a vitória chegou para ele. O inimigo não conseguiu enganá-lo. Tentou, mas não conseguiu. Aleluia. E Ele faz isso conosco. E aí Ele diz ali, né? Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Você tem que contemplar a formosura do Senhor e aprender com o Senhor. Jesus está aqui nessa noite. E Ele está te ensinando que com Ele você é mais que vencedor. E a palavra de Deus, amados, é a verdade. Deus não mente. Como eu disse agora há pouco, se um homem ou uma mulher de Deus disser alguma coisa, você acredita que vai acontecer, que Ele vai fazer, não é verdade? Por quê? Porque a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se eu disser, por exemplo, para o irmão Alberto, eu vou te dar um chocolate. Ele acredita que eu vou fazer isso.
porque eu estou falando, não acredita, irmão Alberto? Você acha que eu estou aqui mentindo? Não. Porque eu tenho que falar e você se ensina. Não. Eu não posso brincar com as palavras. Porque se eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus, você tem que ser fiel. Você tem que lançar palavras que venham de Deus. Você tem que ser verdadeiro em tudo que você faz. Para a sua vida ter sucesso diante do Senhor, ser bênção diante do Senhor, você tem que ter fidelidade a Deus. Você tem que se moldar a essa palavra. Como eu disse, você tem que ter o DNA de Deus. Assim como Deus fala e é, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando ela é lançada, ela tem um propósito e ela vai abençoar as nossas vidas. Assim tem que ser a sua palavra também. Amém? E o Senhor espera isso de nós. Irmão Alberto, está aqui o chocolate, viu? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Então, tem que ser sim, sim, não, não, né, amados? E eu não vou deixar essa brecha para o inimigo me pegar depois, né? Você falou que ia dar para o irmão chocolate e não deu. Então, já está resolvido. Então, amados, se eu, uma mera mortal, que somos pó, a nossa palavra, ela tem que ter credibilidade, quanto mais a palavra do Todo-Poderoso Deus, amém? Então, você tem que tomar posse, você tem que acreditar e viver essa palavra, porque ela é a verdade. Vai passar o céu, vamos passar nós, passará a terra, mas essa palavra do Senhor permanece eternamente, aleluia, amém? Agora, eu queria que você lesse comigo, amados, o versículo 3 do 2 Reis 19. Então, assim, eu dei uma pinceladinha rápida, porque o pastor já falou a semana passada sobre o rei Senaqueribe, sobre o Ezequias. Mas olha que interessante, eu quero que você preste muita atenção nessa situação. Quando o rei Ezequias entra na casa do Senhor e pede o socorro do Senhor, e aí ele ouve tudo aquilo que os inimigos estavam lançando contra ele, e as cartas, porque esse inimigo foi tão ousado, que ele mandou cartas para Ezequias, dizendo que ia acabar com ele, ia acabar com Jerusalém, que ele podia confiar em Deus, mas esse Deus não ia fazer nada por ele. E aí sim que ele perdeu, né? Porque ele afrontou ao Deus vivo. E não existe ninguém que afronte a Deus e fique de pé. E ali no versículo 3, olha assim o que diz Ezequias. As quais disseram-lhe, assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia. Porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Olha que situação, amados. Olha que situação. Ezequias falando para o Senhor, ó Senhor, o Senhor está vendo tudo isso que o Senaqueribe mandou falar para nós? As afrontas que ele está fazendo conosco. Dizendo que é para o povo não confiar naquilo que eu digo que o Senhor vai nos salvar, que o Senhor vai pelejar por nós. E ele está afrontando o povo. E o povo está temeroso. E ele diz, Senhor, esse é um dia de angústia. E quem não passa dia de angústia aqui? Todos nós passamos, amados. Angústias, aflições, preocupações. Mas, amado, quando você está firme com Jesus, o Senhor vai transformar a angústia em alegria, em vitória. Dia de angústia que estava passando Ezequias, passou terrivelmente, porque o negócio era bem pesado. Dia de vitupério, de afronta. Eu estou ouvindo coisas que eu nunca imaginei ouvir, Senhor. E quantos de nós não passamos por isso, né? E de blasfêmia, estão blasfemando contra o seu nome. Quantos de nós já não ouviu? Você não é crente? Você não serve a Deus? Por que você está passando esse problema? Por que teu filho está assim? Por que o desemprego? Por que essa enfermidade? Eu passei uma enfermidade grave, um tumor maligno grave. E as pessoas ficam olhando. E o Senhor permite a gente passar, amados. Porque quando o Senhor vai te dar a vitória, todos aqueles que zombaram, todos aqueles que duvidaram, todos aqueles que não creem, vão ver quem é o seu Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali Ezequias fala, Senhor, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Eles estavam tão aflitos que ele fez essa analogia.
Quem é mãe aqui sabe, né? Na hora do parto, a criança quer nascer e tem que nascer. Antigamente, infelizmente, né, há muitos anos atrás, não existia cesariana, muitas mães morriam, porque se a criança não nascia, como é que ficava? Acabava forçando e podia morrer. E aqui essa situação, o filho quer nascer e não há força. O povo está tão desiludido, o povo está tão amedrontado, a situação é tão caótica que a gente não está vendo a bênção. É o inimigo querendo tirar a tua visão do Senhor. É como a gente que tem uma bênção preparada que você está gerando ali dentro do teu coração. É como o bebê quando é gerado, daqui 9 meses você sabe que ele vai nascer. E o inimigo está aqui nessa analogia tentando dizer, ó, não vai nascer neném nenhum. Você não vai ter força para ter essa criança. E assim nos nossos ideais, nos nossos sonhos. E eu tenho certeza que todos vocês aqui têm sonhos no seu coração, almejam algo, estão gerando algo, vocês querem algo do Senhor, porque o Senhor coloca os sonhos no nosso coração. E os sonhos são para ser gerados, e os sonhos são para vir à tona com a presença e com a bênção de Deus. Então eu não sei qual é o sonho que você está gerando e que o diabo está falando, não vai conseguir não. Você não vai gerar esse sonho, isso não vai dar certo na sua vida. Está caindo por terra hoje em nome do Senhor Jesus. Porque todos os sonhos que você está gerando, assim como Senaqueribe orou, nós estamos aqui orando, estaremos com a carta na mão, orando, apresentando ao Senhor as afrontas que o diabo faz na nossa vida. E você vai gerar o seu sonho, sim. Você vai ter a bênção, sim. Aleluia. Cartas que ameaçam todos os dias a nossa vida, que vem do inferno, caem por terra em nome do Senhor Jesus hoje. Porque Jesus tem a bênção para nós. O importante é você correr para o braço daquele que pode. Confiar naquele que pode. Acreditar na palavra dele. Tomar posse e declarar a palavra dele. Porque o que o diabo quer é que você declare o que ele está pondo no teu coração. Ah, nós vamos morrer mesmo. Ah, não vai dar certo. Ah, realmente esse sonho não é para mim. É isso que o diabo quer que você declare. Por quê? Porque, amados, as palavras são sementes. E toda palavra que você lança, aleluia, ela vai germinar. E eu te pergunto, que tipo de palavras você tem lançado? Palavras de bênção? Palavras de maldição, palavras de desânimo. Ah, não vou conseguir, isso não é para mim. Ah, eu não estudei tanto para conquistar aquilo. Amados, está desautorizado na sua vida. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe o que é todas as coisas? É todas. Ah, mas eu estou pensando numa casa própria. É todas as coisas. Se o Senhor pôs o sonho no teu coração, gere esse sonho na presença de Deus, até você ter o sonho realizado, porque Deus é que vai fazer o milagre, não é você, não é o homem. Não busque, aleluia, o socorro nos homens, busque em Deus, porque Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua situação. Na casa de Deus, a sentença de morte, como Ezequias apresentou, e aí Ezequias foi ali, né, e falou, Senhor, estamos sem força, o povo está sem força, e aí a gente não vai conseguir gerar essa criança, essa vitória, essa bênção. E ali, ele está na casa do Senhor, o profeta está ali, e aí ele faz uma oração no versículo 14, de 2 Reis 19. E recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele literalmente tomou uma atitude diante de Deus. Ele pegou a carta do inferno, né? Que o Senaqueribe, o Senaqueribe ali, amados, representa Satanás na tua vida. Ele estava ali dizendo, eu vou matar todo mundo se não fizer o que eu quero. Porque ele quer que você faça a vontade dele para você ir para o inferno com ele quando o Senhor, né, voltar. Mas aqui, o homem de Deus, Ezequias, que andava com Isaías, profeta do Senhor, recorreu ao Senhor. E ele agradou a Deus. E o Senhor prometeu que não faltaria homens na casa de Davi, por amor a Davi,
Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que agradou ao Senhor. E ali ele ora ao Senhor e estendeu as cartas, não era uma carta só, não, foram várias, perante o Senhor. Tipo, Senhor, olha a afronta, olha a palavra de morte, está aqui. Eles estão falando que vão acabar com a gente. Versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele afrontou a Deus. Verdade é ao Senhor que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo. Por quê? Deuses não eram, mas a obra das mãos de homens, madeira, pedra, por isso eles foram destruídos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, vê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor Deus. Aleluia! Olha a oração que ele fez diante do Senhor. Ele correu para os braços de Deus. E nessa noite eu te digo, amado, eu não sei, você já preencheu sua cartinha, qual é a afronta? O que é que o inimigo está te roubando? O que é que o inimigo está te ameaçando? O que é que o inimigo tem colocado no teu coração que você já perdeu, que você não conquistou? Não aceite, porque Deus é contigo. E assim